Ok. Boa noite a todos e todas. Que prazer estarmos aqui hoje no Dia do Médico. A gente tem visto uma série de manifestações ao longo desse dia, muitos cumprimentos, muitas felicitações. Então, eu queria começar dizendo realmente da alegria do IDOMED, Instituto de Educação Médica, de estar nesse momento aqui, trazendo esse tema tão relevante. E eu queria começar desejando um feliz Dia dos Médicos para todos, vocês aqui são já médicos e nossos professores, aqueles que são ainda alunos, mas que são médicos em formação. Então, meus parabéns a todos vocês pela data de hoje. Para que a gente possa comemorar essa data tão importante, a gente vai falar sobre um tema, como eu disse, muito relevante, que é a parte da questão física, emoção, a busca pelo constante equilíbrio. E aí a gente vai aqui falar como o esporte, inclusive o esporte de alta performance, ele pode se integrar e associar à medicina, trazendo benefícios para assistência, para o nosso dia a dia. Então, eu queria dizer a todos vocês que aqui nessa live, quem estiver assistindo ao vivo, vai participar de um sorteio de brindes que vai acontecer ao final do evento. Então, eu queria pedir a vocês que desejam participar do sorteio, que, por favor, no chat, se manifestem, né, com o nome, matrícula, período e qual unidade, e o Forbes, para aferir a presença, será enviado ao final da live para computar as horas AC. Então, a gente vai ter, como eu disse, sorteio, né, de brindes. A gente tem, inclusive, um brinde super especial que a gente vai falar aqui para vocês. Além de camisetas da reserva, a gente tem voucher para o site da Holy Coast, que faz jalecos de altíssimo padrão. Enfim, tem muita coisa bacana. Então, quem quiser participar do sorteio, por favor, coloque aí no chat nome, matrícula, período e unidade até às 6h30, às 18h30, que então a gente vai encerrar e computar aí os vencedores do nossa live, do nosso sorteio de brindes. Muito bem, então, para mediar aqui, moderar essa nossa live de hoje, nós temos o professor Rafael Prinz, que é médico, ortopedista, especialista em mão, e ele é o diretor da nossa unidade de medicina e IDOMED Citar América, no Rio de Janeiro. Boa noite, Rafael, tudo bem? Boa noite, Silvio, boa noite, Diana, boa noite, Fernanda, boa noite, meus colegas médicos, boa noite aí, nossos alunos. É um prazer estar aqui com vocês e nesse ambiente tão confortável para a gente poder conversar sobre esse tema super importante. Obrigado. Muito bem. A gente hoje recebe duas convidadas muito especiais e que vão poder, então, falar para a gente sobre esse tema tão importante. Eu vou anunciar uma das nossas convidadas e vou passar para o Rafael, meu parceiro aqui de bancada, aqui para apresentar para vocês a nossa outra convidada, também super especial, dessa noite do Dia dos Médicos. Eu vou apresentar, então, a Fernanda Keller, ela que é uma das nossas maiores atletas do nosso país. Ela é pentacampeã do Ironman Brasil. Ela é 6 vezes medalha de bronze no Campeonato Mundial de Ironman no Havaí, na categoria profissional. Ela é recordista mundial de pódios no Campeonato Mundial de Ironman no Havaí. 14 vezes entre as 10 melhores atletas do mundo. Ela é hexacampeã do Troféu Brasil de Triatlon e é também eleita a mulher mais influente do esporte pelo prêmio da revista Forbes. Queria, então, pedir à Fernanda que já deu boa noite, né, cumprimente os nossos alunos e professores. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Silvio, Rafael, Diana, e queria dar os parabéns aos médicos, né, que estão aqui, que estão se preparando para ser médicos, os médicos que já trabalham, que já ajudam a gente
a se manter bem, né? Acho que é uma profissão que tem que ter um dom, né? Acho que é um dom muito especial, assim. A pessoa que é médico, ela tem uma vocação que é quase que um chamado, assim, para a medicina, né? É difícil uma pessoa conseguir atuar na medicina se ela não tiver uma paixão, porque o médico não tem hora, né? Ele tem que estar... Se você não deixa de ser médico, porque você está na rua, acontece alguma coisa, o médico está presente ali. Então, é aquela pessoa que está o tempo inteiro, assim, atenta a ajudar as pessoas o tempo inteiro. Então, parabéns para todos os médicos que se dedicam tanto ao próximo. Muito bom, Fernanda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer enorme tê-la aqui na nossa comunidade, aqui o nosso IDOMED. Então, eu passo para o Rafael Prinz agora para anunciar aqui a nossa segunda palestrante convidada, especialíssima. Eu vou deixar, então, para ele fazer aí as considerações e apresentar a nossa convidada. Professor Rafael? Então, nossa outra convidada, a professora Diana. A professora Diana trabalha aqui conosco, aqui no nosso campus, né? Ela leciona aí a disciplina de endocrinologia e metabologia, tudo a ver, né? Vamos falar assim com esporte, né? E aí, na verdade, além disso, obviamente, aí ela faz consultoria de diabetes para controle glicêmico do HCN, que é o Hospital Complexo Hospitalar de Niterói, participa de vários trials multicêntricos e internacionais na área de diabetes, também faz alguns estudos de vida real na área de diabetes, é pesquisadora do grupo DASA e também tem uma parte aí esportiva super importante que a gente vai colocar aqui. Há pouco tempo aí foi campeã brasileira contra relógio geral, campeã estadual de ciclismo de resistência de estrada, foi em 2021, e também vice-campeã contra relógio brasileira 2021. Bronze no Campeonato Brasileiro de Ciclismo em 2021. Então já tem uma historinha aí no esporte para contar. Diana, seja bem-vinda. Obrigada, Rafael. Obrigado, Silvio, pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, Fernanda, por ter aceito o nosso convite. Eu, como sou uma amante do esporte, eu não tenho como te seguir e te admirar. Você realmente tem aqui uma fã, né? E você tem as 3 modalidades que eu sempre fiz, né? Eu vim da natação, depois fui para a corrida, e agora o ciclismo. E a gente tem a cidade em comum, né? Que é Niterói, que é onde começou, né? Eu sou natural de Niterói e é aqui que eu faço os meus treinos. E eu posso dizer para vocês que o esporte tem tudo a ver com a medicina, ela forma a personalidade do indivíduo. Acho que ela, para mim, ela só dá mais energia para continuar seguindo a minha carreira como médica. Eu aprendo com o esporte e o esporte me permite exercer a medicina muito melhor do que se eu não fizesse a prática esportiva. E é o melhor vício que uma pessoa pode ter ao esporte. Muito bom, muito bom. E sem deixar de parabenizar também todos os nossos médicos e futuros médicos pela linda profissão. E como já disseram, acho que medicina tem que amar, né? Para você ser médico, você tem que gostar muito, porque você vai fazer 24 horas do seu dia. Você não vai deixar de ser médico nunca. Nem quando você está de férias, está com a família, você é sempre médico. É isso aí. Muito bom. A professora Diana a gente chama de convidada da live, né? Porque ela é de casa, professora, então é uma convidada para a live, mas é da casa. E professora nossa tem certamente alguns professores e alunos de outras unidades. Nós temos 17 unidades hoje no Brasil, então a professora Diana ela leciona aqui no Rio de Janeiro, como bem já apresentou o professor Rafael. Então, começando aqui a nossa conversa, eu queria fazer primeiro uma pergunta para a Fernanda Keller, relacionada à medicina e ao esporte. A pergunta que eu queria te fazer, Fernanda, é como é que você vê essa relação do esporte e da medicina e como você enxerga que o esporte possa, eventualmente, inclusive, ajudar, auxiliar a medicina na atenção, na assistência aos nossos pacientes? Bom, primeiro, eu acho que o esporte, né, a parte para você praticar um esporte, qualquer que seja ele, principalmente o esporte de alto rendimento, que você está indo fazer uma prova
você se colocando em situação limite, você quer competir, você quer dar o seu máximo, a primeira coisa que eu falo é para a pessoa me perguntar o que eu faço. A primeira coisa tem que fazer uma avaliação médica. A pessoa acha que a avaliação médica é porque o médico vai falar que você não pode e tal. Ao contrário, o médico ele vai te orientar, ele vai te ajudar a você ter o conhecimento melhor do seu estado físico, da sua saúde, para poder ter um acompanhamento e ajudar esse treinamento, né? Porque você sabendo quais são os seus limites, o que você pode melhorar, é muito melhor para você entrar num treinamento de alto rendimento. Porque aí você tem alguma deficiência que você não sabia, então você tem como adiantar e fazer alguma coisa para prevenir que aquela deficiência possa te causar algum problema de saúde caso você comece um treinamento mais intenso. Então, eu acredito na medicina como prevenção. Para mim, eu acho que a medicina mais eficiente é aquela que ela recebe a pessoa e ela faz um check-up na pessoa geral para conhecer quem é o paciente, né? Quem é aquela pessoa, com o que ela tem que ela possa estar melhorando na alimentação, na parte clínica dela. Então, o clínico geral, ele faz esse check-up, você faz o cardiologista, ele dá o ok. A pessoa também tem medo do cardiologista, porque é muito difícil. Eu tenho sido acompanhada agora pelo Dr. Cláudio Gil, que é um mestre, ensinou muitos médicos a fazerem os testes cardiológicos. Então, o teste cardiológico, geralmente, ele vai te ajudar a você ter o conhecimento de quem é a pessoa, né? O médico saber quem é o paciente dele e orientar aquela pessoa para ela praticar o esporte de uma forma mais saudável, né? Sem correr um risco à toa, assim, se ela pode evitar. Então, eu acho que é mais, assim, para a pessoa ter saúde, né? A medicina, ela é associada com ajudar as pessoas a terem mais saúde. E, claro, né, quando tem algum problema, alguma coisa, tentar solucionar. Mas eu acho que é a parte final, assim, quando não tem jeito. Mas é a melhor medicina que eu vejo, é aquela que ajuda a prevenir que a pessoa fique doente ou tenha algum problema. Então, antes da gente começar a nossa live, o Dr. Rafael me perguntou: Fernanda, você já teve alguma lesão? Os ortopedistas, eles adoram assim, ouvir, já tive isso, já tive aquilo, eles começam a rir. Eu falo, não, eu não tive nada, acho que ele ficou meio triste. Não. Mas todos os meus amigos ortopedistas, o Leonardo Metsavar, o Carrique, que é de Niterói, tem vários amigos médicos ortopedistas. Eu visito muito pouco eles, né? Porque, na realidade, eu sempre, desde quando eu comecei a fazer o triatlon e eu fui logo para o alto rendimento, eu sempre tive a companhia, no mínimo de 3 vezes por semana, da fisioterapeuta, que também é da área médica, né? E trabalha junto com o médico, e muitas vezes quem vai resolver a cirurgia que o ortopedista faz é um bom fisioterapeuta, né? O ortopedista vai lá, faz a cirurgia, mas a segunda parte, uma das partes mais difíceis, vai para o fisioterapeuta. E o fisioterapeuta também é um profissional que me ajudou. Se eu pudesse, eu fazia a fisioterapia todo dia, quando eu estou treinando muito para Ironman, porque a fisioterapia que eu faço é liberação miofacial. Eu sou atendida no mínimo 2 vezes até hoje. Quem me atende hoje é a Priscila Binhotti, então ela vem na minha casa, me ajuda a manter toda a minha... Porque o atleta de alto rendimento, ele está sempre no limite. A gente usa o nosso corpo ao extremo, né? Então, toda essa avaliação médica, esse check-up, ele é super importante para ver se a gente está respondendo bem, né? Se a nossa máquina está funcionando perfeitamente bem. A doutora também que treina ciclismo, né? A Diana, ela sabe
dizer também, porque quando você faz uma avaliação, um exame completo, você tem como ajudar o atleta, ajudar ao ser humano também, que não é atleta, mas que está praticando atividade física, para evitar e adiantar assim, algum problema que ele possa vir a ter, você já evita no início. Então, mesmo eu fazia com a fisioterapia, e eu tenho o acompanhamento de uma geriatra desde quando eu tinha 30 anos de idade. Eu acho que o geriatra, as pessoas, mas 30 anos você vai na geriatra? Eu falei, eu ia já na geriatra, porque as pessoas acham que geriatra é só para quando a pessoa está com 80 anos. Aí então, assim, com 30 anos, 30 e poucos anos, eu já ia na doutora Carla Fromilha, parabéns a ela pelo dia de hoje também. Então, eu acho que a medicina e o esporte, eles andam, os atletas de alto rendimento não tem como ter o rendimento que a gente tem sem ter essa supervisão médica, né? Se tem essa ajuda, esse controle médico da nossa saúde, né? Do que está acontecendo no nosso corpo, muitas vezes orientar numa alimentação, numa suplementação, porque são muitas horas de treino, é um desgaste muito grande, assim. A gente o esporte, a segunda pergunta que veio junto com a primeira, o esporte ele é muito importante na saúde do ser humano. O ser humano precisa movimentar o corpo para evitar a obesidade, para melhorar todos os aspectos do nosso corpo. Acho que todo mundo é atleta, né? Mas o atleta de alto rendimento, ele está no limite da saúde. Ele ultrapassa a saúde. Então, por isso, ele precisa... Assim, o que a gente faz para ganhar, para ser campeão, para trazer medalha, não é o que é indicado para uma pessoa ter saúde normal, entendeu? Porque quando a pessoa quer ganhar um campeonato, um ginasta, uma criança, ela treina 10 horas por dia, 8 horas por dia, faça chuva, faça sol. É um sacerdócio do esporte. É diferente. Então, o nosso cuidado deve ser ainda maior pela quantidade, pelo esforço que o corpo ele é colocado, né? Os atletas de alto rendimento geralmente são até instrumentos de pesquisa, né? Porque a gente é o teste de até onde o corpo humano ele aguenta. Então são dois lados, o lado do atleta de alto rendimento, que deve ser muito bem monitorado, e o esporte como saúde, que é para qualquer ser humano. Quem não pratica esporte realmente não está bem com a saúde dele, né? Que caminhada, corrida, qualquer esporte aeróbico é fundamental para a manutenção da saúde de qualquer indivíduo. Perfeito. Então, quer dizer que é super importante para os nossos alunos, professores aqui, observarem, né, Fernanda, como que existe toda uma questão do cuidado que se precisa ter para desenvolver um treino, uma atividade física, seja ela de alta performance, seja ela uma atividade que, claro, é mais buscando a saúde, não um esporte de alto rendimento, precisa dos seus cuidados e a gente não tem que ter preocupação de fazer avaliação, porque a avaliação não é para reprovar, não é igual na faculdade, não, que tem professor que bota lá a questão rodapé de livro para reprovar. É o contrário, para poder orientar melhor. Muito interessante isso. Eu acho que a Diana até, Rafael, animou de fazer Ironman. Eu acho que ela animou de agora competir no Ironman. Agora que é campeã brasileira de ciclismo, agora ela quer ir para o Ironman inspirada na Fernanda. Mas diga aí, Rafael, o que você tem de pergunta aqui? O que você tem de pergunta para a Diana aí? Assim, queria ressaltar aí algumas palavras aí da Fernanda, fundamentais, eu acho, aí para a nossa live, para a gente guardar, né? A questão aí da prevenção, né? Quando a gente for fazer esse tipo de atividade, inclusive quando a gente estiver começando, super importante, exatamente para a gente saber os nossos limites, né? A Fernanda falou muito bem, né? A gente tem que saber os nossos limites para que a gente possa ir seguindo, fazendo uma trilha correta, e com isso a gente vai prevendo, né? Prevenindo aí situações de risco que a gente possa ter. Aí até, aproveitando esse gancho, então, queria até pedir o esclarecimento aí da Diana,
O que seria aí uma avaliação médica inicial para quem estiver aí começando aí no esporte, estiver interessado aqui, ficou super animada aqui com a live e quer partir, então, para uma atividade física com maior intensidade, né? O que você proporia aí para a gente? Não, perfeito. Eu acho que essa avaliação tem que ser feita. E aí eu dividiria em duas categorias, tá? Uma que é a categoria da pessoa que quer começar a fazer exercício e com isso ir melhorando e performando, e o outro, a categoria do atleta competitivo que visa uma performance pódio. E eu transitei nos dois, né? Para quem está começando, uma avaliação geral, o médico para ver a saúde geral, exame de sangue para ver se está tudo bem, colesterol, glicose, função renal, hepática, exame físico, bioimpedância, porque você tem como melhorar a sua relação de peso, gordura corporal e massa muscular, uma avaliação de postura, se tem alguma lesão, aí vem uma avaliação com ortopedista para ver toda a parte de articulação, de movimento, mobilidade, lesões. Às vezes você tem lesões que você não sabe que tem. Eu recentemente tive uma queda, fui fazer uma tomografia, vi que eu tinha várias hérnias cervicais e eu não sabia. Uma avaliação com cardiologista, aí como vai fazer um exercício mais intenso, um teste de esforço, podendo incluir um teste cardiopulmonar de esforço, geralmente é interessante. Para aquela pessoa, e aí daí você vai direcionando caso você tenha encontrando algum problema, mas uma avaliação cardiológica com eletrocardiograma, um teste de esforço, uma avaliação médica ampla, geral, uma avaliação física para avaliar lesões, etc., estaria suficiente. Para a pessoa que quer pódio e está no esporte competitivo, eu acho que já precisa de uma avaliação até mais específica e direcionada, e a gente tem fisiologistas que fazem isso. Eu fiz no início desse ano, né, quando eu comecei a ganhar alguns pódios, eu não estava fazendo treino específico para ganhar, mas eu começava a fazer algumas competições para brincar e vi que eu estava indo muito bem. Eu falei assim, nossa, eu acho que dá para melhorar. E meus próprios colegas falavam assim, não, você tem potencial, acho que você tem que fazer uma avaliação mais individualizada. Eu, nessa época, não fazia nem musculação, para você ter ideia, eu só pedalava. E aí me indicaram, então, um fisiologista, eu fiz um exame extremamente completo entre além de bioimpedância geral, avaliação de força diafragmática, a avaliação de teste cardiopulmonar no esforço na bicicleta, uma avaliação de todos os grupamentos musculares de forças. Eu fiz um teste na bermuda com eletrodos, né, como se fosse uma eletroneuromiografia, mas pedalando para ver o recrutamento neuromuscular e a força que eu exerci, cada musculatura e a minha eficiência. No final, o laudo veio que meu cardiopulmonar, meu VO2 era excelente, mas que eu tinha que trabalhar força. E aí eu recebi uma prescrição específica de treino de recrutamento muscular, ativação e força de toda a região posterior. Isso deu um salto na minha performance, tanto que 6 meses depois eu consegui o meu objetivo. Eu fui lá porque eu falei assim, olha, eu não quero perder peso, eu não quero ganhar massa muscular, eu quero ganhar. Meu objetivo é vencer a prova de contrarrelógio. E foi exatamente o que aconteceu 6 meses depois desse treinamento. E aí você tem a interface entre o fisiologista, o médico, o educador físico, que fazia meus treinamentos, tanto os treinos de bicicleta quanto de força, e o resultado foi estava tanto buscando. Então, eu acho que, além disso, a gente tem essa avaliação física muito específica para o esporte específico. Se fosse fazer futebol, os testes seriam, obviamente, outros. O tenista, os testes seriam outros. Porque cada esporte demanda um tipo de musculatura, de preparo, risco de lesões e todo o treinamento voltado a isso. E eu acrescento ainda outros profissionais, né? A Fernanda falou do fisioterapeuta, o massoterapeuta, como uma forma também de estar sempre liberando você, a um nutricionista ou um nutrólogo. Eu, apesar de ser da área, eu cheguei um momento que eu estava tão cansada, que eu treinava de manhã, trabalhava o dia inteiro, chegava de noite, tinha treino de força, que eu estava tão esgotada, tão cansada, que eu falei assim, nossa, eu acho que eu estou precisando de comida, mas eu tenho medo de ganhar peso. Aí eu fui numa nutricionista esportiva, ela falou assim, realmente, você tem que comer 3 vezes mais do que você come, você não pode fazer a sua dieta. Então, acho que todos esses profissionais, se tem uma pessoa que cuida de você, faz toda a diferença. E eu acrescento, assim, hoje o futuro dessa avaliação, a genética. Hoje a gente tem alguns grupos de geneticistas que o genoma humano já tem mais ou menos uns 10 anos, mas hoje a gente já tem mapeado
praticamente todo o genoma humano, e existem profissionais que fazem uma avaliação genética para saber se você tem mais chance de ter algum tipo de lesão, qual tipo de fibra muscular você tem. Você que faz um esporte de muito alto rendimento, você libera muito radicais livres. Às vezes, tem pessoas que liberam mais facilmente, né, depuram mais radicais livres do que outros. Como a Fernanda colocou, dependendo do nível de atividade do esporte, de resistência, de endurance ou de intensidade, você gera um estresse oxidativo muito grande que, às vezes, piora a sua saúde. Você fica doente, às vezes aparecem algumas coisas em você que você não sabe explicar, mas aquilo, bem ou mal, é uma resposta, né, ao estresse, mas é um estresse causado por um exercício além do seu limite. E não tem jeito, quem quer pódio, vai no seu limite. Não tem como você ganhar, ser campeão, se você não der o máximo de você em todos os aspectos, desde o treino até o último dia lá da prova que você quer a sua conquista. Então, eu super indico os testes, e eu acho que cada pessoa, depois de uma avaliação geral, ela vai ter que demandar e ter uma avaliação mais específica e individual para aquela pessoa, para aquele atleta, aquele indivíduo, e para o tipo de esporte ou de atividade física que ela esteja se propondo a fazer. Maravilha, muito bom. Temos aqui uma pergunta de um aluno. Silvio, posso passar aqui para a gente falar um pouquinho? Por favor. Então, Dilson Salomão está perguntando para a gente aí qual seria a melhor atividade física para quem tem problema de joelho. Na verdade, assim, até contextualizando já aqui, né, gente? Dilson, na verdade, a gente precisaria entender qual seria realmente o problema, até corroborando aqui que as nossas convidadas já colocaram, a gente precisa de uma avaliação. Se meu problema já for um processo degenerativo articular, talvez eu tenha que partir para determinada até atividade para não piorar a minha lesão. Se o problema for uma tendinite, se eu fizer um processo de readequação, reabilitação, eu vou conseguir resolver, eu posso até voltar a atividades físicas até de impacto. Então, depende muito do que a gente tiver aqui e da tua proposta. Assim, não tem uma receitinha de bolo, né? Eu acho que tem muito uma coisa mais personalizada que eu acho que a gente tem que fazer para a gente poder, dessa maneira, fazer uma melhor programação para você. Perfeito. Rafael, estou vendo aqui que a gente tem manifestações das diversas regiões do nosso país aqui na nossa live. Tem Angra dos Reis, tem Canindé, no Ceará, tem Ribeirão Preto, tem Vista Carioca, tem Juazeiro do Norte, no Ceará, tem Juazeiro, na Bahia, tem, enfim, a Açailândia. Se eu for rolando aqui, a gente vai vendo aí das mais diversas manifestações de alunos nossos. E aí eu gostaria de seguir fazendo uma pergunta para a Fernanda relacionada a uma questão, já foi muito bem colocado aqui, dos limites físicos e do cuidado que a gente tem que ter com toda a questão do nosso corpo, seja qual for a atividade que a gente vai fazer. E como bem colocou a Diana, quando a gente busca vitória, a gente vai com muito cuidado e cautela, vai atingindo novos limites, superando esses limites, mas com orientação, com cuidado, orientação nutricional, orientação médica, e assim a gente vai caminhando. Então, é possível para todos, desde que bem orientado e fazendo da forma correta. E aí a pergunta que eu tenho para a Fernanda, agora é no campo que eu gosto até mais, que é o campo emocional, do ponto de vista cerebral. A minha pergunta para a Fernanda é o seguinte, Fernanda, como é que o esporte, né, interfere nas nossas emoções? Como é que o esporte muda ou não o nosso estado de espírito? Eu gostaria de fazer mais do que faço, inclusive a doutora Diana é minha médica, e aí ela fica triste, muito né? Orgulho. Ela fica triste, porque eu precisava estar mais disciplinado, mas muita gente fala que se não for o esporte, a pessoa ela fica com um estado emocional comprometido. Quem de fato tem um vínculo importante com o esporte, se não fizer, realmente não fica bem de cabeça, como se diz. Como é que você pode falar para a gente, você como uma grande campeã, uma grande atleta, como é que o esporte se relaciona na sua vida no âmbito emocional, psíquico, né? Do ponto de vista mental? Bom,
o esporte, ele pode ser físico, mas o resultado, ele vai na alma da pessoa, né? Você trabalha o físico, mas é o bem-estar da alma, porque no momento que você pratica o esporte, você passa a ter uma conexão com você mesmo, você passa a ter um momento para você, você passa a, no esporte que eu faço, que é o triatlon, você passa a estar conectado com a natureza, seja caminhando, correndo, nadando no mar, respirando o ar puro, soltando todo aquele ar ruim, né? Aquele gás carbônico para fora, sabe? Que isso significa uma liberação, assim, sabe? Que você sai, você trabalha o seu corpo físico para você justamente sair dele e se sentir melhor. Porque a sensação de praticar esporte é uma sensação de você romper todos os limites que você tem físicos e se conectar com uma coisa que é muito maior, que é você, assim, para mim é quase que uma terapia, assim, sabe? Você respirar esse ar fazendo esporte, você tem muito, ainda mais no que eu faço, você passa muitas horas sozinho, você começa a ver os seus lados positivos, mas você vê também os seus lados que não são tão positivos, você aprende a lidar com os seus limites, você aprende a se conhecer melhor fazendo esporte, entender o que você gosta, o que você não gosta. Então, muitas vezes, depois de praticar uma atividade física, a pessoa toma decisões muito importantes, assim, joga tudo para o alto, ela muda o rumo da vida dela, ela fala, não era isso, cara, é porque você passa muito tempo se ouvindo, né? Então, se você usar o esporte por esse aspecto, você está tendo uma oportunidade muito boa de se conhecer. No esporte que eu pratico, que é o Ironman, é uma modalidade onde o atleta nada 3.800 metros, pedala 180 quilômetros e depois ele corre uma maratona. Então é uma prova que você lida muito com o lado da dificuldade, né? Porque tem uma hora que o seu corpo fala, pelo amor de Deus, não vai estar dando, não vai dar. Então você tem que negociar com você. Então, para você negociar com você tem que se conhecer bem. Porque ali você vai ter que ser seu torcedor, você vai ter que ser seu terapeuta. Então, acho que as ferramentas que você vai adquirindo praticando esporte são ferramentas fundamentais para você sobreviver, sabe? Para você viver melhor. E sem falar no aspecto social, porque as pessoas que buscam esporte, a maioria, elas estão buscando alegria, elas estão buscando vida. Você vai encontrar pessoas bacanas, você vai conhecer pessoas que fazem amizades novas, pessoas que vão vir de todos os lugares. O esporte é democrático, né? E o esporte é é o único evento mundial que você consegue juntar todas as nações de todos os planetas por uma competição que ela é uma celebração muito mais, né, que ela é uma união muito mais dos atletas do que uma guerra. Quando você vai para um campeonato mundial, você vai para disputar, medir as suas habilidades. E medindo as suas habilidades, você não tem que diminuir a do outro. Você tem que se inspirar na habilidade do outro para você tentar ser um ser humano melhor. Você tentar vencer, não é você... o primeiro adversário que a gente tem é a gente mesmo. Então, quando o atleta ele tem essa compreensão, ele supera todos os limites. Então, o esporte ele é isso. Ele vai muito além do físico. Ele abrange todos os aspectos da nossa vida. Então, ele é fundamental para uma criança, assim como ele é fundamental para uma pessoa que está com 80 anos de idade. Teve um senhor com 86 anos, que ele é o recordista mundial, da pessoa mais velha a completar o Ironman. Então, o esporte
ele abre esse leque assim, de possibilidades, sabe? Você assiste uma competição como essa, você vê que vai muito mais além do que vencer uma categoria ou vencer de uma outra pessoa. Mas o campeão mesmo é aquele que consegue acordar todo dia, pessoal, né? Se preparar, se dedicar, né? Então o esporte ele cria uma rotina para você que é sua, que é única, que é exclusiva, sabe? Você se prestigiando, se homenageando todos os dias, quando você sai de casa e fala, eu vou treinar, você está colocando você no pedestal, onde todos nós temos que estar, entendeu? Aí depois que você faz isso, você recebe a sua energia, você comunga com você mesmo, aí você pode participar de outras atividades, porque você já tem o que trocar com o outro. E se você não faz isso, exatamente isso, você não tem nada para trocar com os outros. Você vai ser sugado e vai sugar. Mas no momento que você cuida de você, você tem como cuidar de outra pessoa. Perfeito. Eu acho que interessante, a gente tem uma pergunta aí para o Rafael fazer para a Diana na sequência, ligado a esse momento que a gente está vivendo, das pessoas terem muita urgência, muita pressa das coisas acontecerem e acabar utilizando ferramentas, medicamentos, enfim, acho que é um tema super importante para tratar, até porque é o nosso papel também educar as pessoas em relação ao esporte para essas coisas que não são certas, mas eu queria só, na linha do que a Fernanda falou, é interessante como realmente no ambiente esportivo, a gente assistindo, né, por exemplo, Olimpíadas, vendo, você vê que as pessoas, elas naquele momento ali, elas são competidoras, mas se respeitam, se gostam, não é uma competição em que um quer o mal do outro. A maior parte das competições, muitas vezes você vê a pessoa querendo o mal do outro, quer que o outro não chegue, não faça. Já você vê, eu fiquei muito impressionado com a questão do skate, né, lá da fadinha e tal, porque você via ali um momento ali, e não só naquele episódio, mas em vários, aonde o competidor fica frustrado porque queria ter sido o primeiro, mas ele abraça os outros, o primeiro, ele tem... Reconhece, então, né? Reconhece, e eu acho que isso é tão bonito porque é a admiração, sabe? Se ele conseguiu, ele fez por merecer, e que eu faça para merecer também. Ele sabe como é duro chegar ali, né? Claro, então ele, na verdade, é uma reverência, né? E aí o legal disso, né, é que a gente vê, né? Toda a literatura mostra que muitas patologias, muitas doenças, aí eu vou trazer um pouquinho, pincelar aqui a minha área da neurologia, se tem comprovado o benefício do esporte em uma série de condições clínicas, do ponto de vista, por exemplo, neurodegenerativas. Claro, muitas delas estão relacionadas a processos oxidativos, né, e que acabam que vão prejudicando, instabilizando os neurônios e levando à evolução da doença, tanto Alzheimer, Parkinson, todas as doenças que têm esse componente oxidativo, neurodegenerativo, e você vê como o esporte, quando praticado de forma regular, e aí quanto mais, claro, essa disciplina, esse esporte ser praticado de uma maneira constante, né, e cuidadosa, vem, claro, se provando modificador da história natural dessas doenças, e isso é muito interessante. Então, falamos do esporte como uma coisa que traz, como a Fernanda falou, um bem-estar, além de físico, mas também emocional, psíquico, mental, né? Esse autoconhecimento, essa autodescoberta, e além disso, concretamente mudando a evolução de muitas doenças, né? Mas, enfim, vou passar para o Rafael para a gente continuar, que tem um tema aqui super relevante relacionado aos cuidados que a gente tem que ter para não também se atropelar e querer fazer uso de substâncias que podem trazer mais prejuízos do que benefícios. Jana, a gente sabe, infelizmente, alguns casos que chegam para a gente, onde alguns pacientes, algumas pessoas querendo aí um resultado rápido, né, acabam investindo aí para um caminho de anabolizante, né? O que você poderia dizer aí para a gente em relação a isso e orientar nessa questão? Claro. Eu ia tocar nesse assunto mesmo se não perguntasse, porque eu acho que é nosso papel como médico, como professor e como atleta
falar do esporte limpo, né? Infelizmente, isso começou bem recente, essa questão do antidoping, do esporte limpo, é algo relativamente recente, de 10, 15 anos, que começou-se as regras para a prática esportiva. O esporte, como a Fernanda falou, ele é saúde, ele é vida. Então, a gente preza pela boa saúde. E tudo aquilo que pode causar riscos à saúde e fazer com que a competição ela seja desleal ou irregular, você usar de artifícios além do fisiológico para conseguir uma medalha, um troféu, ela é considerada ilegal, não real, não correta, né? Antiética nesse sentido. Então, o Brasil ele está dentro dos países que contemplam as regras antidopagem, e lembrar que dopagem, qualquer uso de substância, medicamento ou artifícios, que pode não ser remédio, mas mecanismos que você faça para melhorar ou ganhar performance, rendimento ou estética. E isso a gente não recomenda, não há nenhuma indicação para uso de nenhuma substância para melhorar a performance, e a gente não reconhece, nós da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a gente não reconhece isso como legal e contraindica violmente isso. E aí a gente vem numa era onde aparecem muitos profissionais que às vezes não têm uma boa formação, não têm sequer uma especialização, que começam se autopromover usando muito do corpo, da beleza, do Instagram e com um monte de seguidores, promovendo e propagando uma série de artifícios que a gente sabe que não tem nenhum fundamento científico, modulação hormonal, chip da beleza, infusão de antioxidantes venoso. Então, tudo isso a gente entende como charlatanismo, picaretagem, sem evidências científicas, que não causam benefícios à saúde, correndo risco de levar a prejuízos da saúde. Infelizmente, eu vejo até muitos alunos caindo nessas armadilhas. Eu acho que a gente precisa ter um cuidado muito grande quando a gente vai escolher o profissional que vai cuidar da gente, e não ir pelo número de seguidores que ele tem no Instagram. A gente tem que buscar onde ele se formou, qual a especialidade dele, se ele tem especialidade, se ele tem o registro RQE, como é que é o histórico de vida dele, né? Porque, geralmente, essas pessoas que pregam esse tipo de conduta são pessoas que, além de não terem a formação reconhecida, são pessoas que sabem convencer bem. Então, são pessoas que falam muito bem e que convencem no argumento, mas uma pessoa que não sabe sobre o assunto, ela cai e acaba sendo vítima. Algumas até buscam de forma com esse intuito, mas acabam sofrendo consequências desse abuso. E eu quero chamar a atenção para o chip da beleza, porque vem sendo assim extremamente utilizado e as pessoas pagam caro por isso. O chip da beleza é gestrinona. Gestrinona é anabolizante, derivado da testosterona. Não tem nenhum país no mundo que aprovou e regularizou a gestrinona para nenhuma terapia, nem muito menos para mulheres na menopausa. Ela começou a ser estudada para tratamento de endometriose, ainda não tem oficialmente essa aprovação, é off-label ainda. E aí as pessoas começaram a melhorar percentual de gordura, massa muscular e tal, por isso foi chamado de chip da beleza. Você implanta no indivíduo como se fosse um implante de hormônio, você não tem ideia de quanto tempo isso fica na sua circulação, de qual a distribuição, a farmacocinética, a farmacologia dessa medicação. E o pior, pode ser irreversível, que você pode não conseguir achar e tirar. O único implante de hormônio aprovado no Brasil é o Implanon, que é um anticonceptivo. Ele tem esse efeito anticoncepcional, mas ele não é baseado em androgênio nem testosterona. E um outro alerta é que as pessoas quanto mais elas usam esteroides anabolizantes, e os esteroides sexuais são os mais utilizados, elas vão ficando viciadas, porque elas usam, percebe melhoria, percebe o ganho de performance, melhora a vitalidade, se sente bem, ela fala assim, não, é só um ciclo. Aí ela para. Aí quando ela para, ela desce a ladeira, ela cai, ela fica cansada e tudo. Ela fala assim, poxa, eu estava tão bem, vou tomar de novo. E aí vai numa sequência que vira um grande vício e ela depois não consegue. E o mais preocupante é que tem uma pesquisa que foi feita de usuários de anabolizantes e mostraram que um dos maiores usos são pessoas jovens, de classe média, estudantes de medicina. Por quê? Porque são pessoas que têm mais facilidade e acesso a substâncias
como essas, algumas ilícitas, outras não, mas que têm essa facilidade de uso. E a maioria dessas pessoas, quando foram avaliar, não usavam isso como uma profissão, e o objetivo do uso era simplesmente estético, né? Ou alguma melhoria na performance, ou seja, não são profissionais que vivem do esporte, que precisam disso para ganhar, entendeu? Como uma profissão, né, que vai viver às custas do esporte. E uma outra pesquisa também já revelou que eles pesquisaram atletas olímpicos, perguntando se eles fariam uso de substâncias ilícitas para ganhar uma prova, um campeonato. 98% dos entrevistados, apesar de saber disso, fariam, porque acham que melhor um dia de glória do que anos no anonimato. Hoje eu vejo que o antidoping ele vem crescendo. Eu recentemente participei de uma prova que foi o Letap, lá em Campos do Jordão, e foi uma grande surpresa, porque é uma prova amadora, e de repente apareceu o ABCD para fazer testagem. Pegaram os primeiros lugares do pódio, algumas pessoas aleatórias, e muita gente correu. O primeiro lugar geral feminino e o primeiro lugar geral masculino fugiu, não quis ser testado. A gente sabe que fugir é infringir a regra antidopagem. Isso ainda gerou uma... Tem algumas semanas, existem 3 semanas, e numa prova que não é profissional. O Letap é uma prova amadora, só que qualquer quase esporte... um passeio de bicicleta, né? Só que você usa o Letap, você leva o nome do Letap do Tour de France. E qualquer atleta que se comporta como atleta, recebe prêmio como atleta, sobe no pódio como atleta, treina como atleta, ele está sujeito às mesmas regras antidopagem, como a Fernanda está na sua categoria profissional. E isso gerou um grande auê, mas assustou, e eu acho que foi estratégico, porque foi exatamente 2 semanas antes do Campeonato Brasileiro, e cada esporte, eles têm uma substância mais favorita, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que no ciclismo, a substância mais utilizada, que vai melhorar o VO2, é a eritropoetina. Ele não pega, às vezes, no dia que ele está fazendo a prova, ele tem que pegar antes, né? Então, eu acho que uma das grandes coisas que limita essa antidopagem, né? Porque eu acho que se você testa, você vai freando a dopagem. Mas o que limita é o custo. Pra vocês terem uma ideia, é R$8 mil uma testagem assim, de um grupo pequeno. Então, fica muito caro para essas agências testar tudo, todos os esportes e todos os atletas. Então, eles vão mapeando, né, as competições e tudo, e vão aparecendo de surpresa. E a gente lembrar que existe um canal de denúncia na ABCD, é só mandar um e-mail, é totalmente anônimo. Quando existe uma denúncia, eles vão pesquisar e mantendo o sigilo de todo atleta. Eu acho que a gente precisa incentivar o esporte limpo, porque o esporte limpo é o esporte da saúde que a gente quer pregar para todo mundo. Perfeito. E você vê, né? É claro que essa vontade, né? Esse desejo de ganhar, que nem é o caso desse exemplo que você e a Fernanda disseram, que nem é um campeonato profissional. Então, você vê que nesse desejo, né, de ter essa recompensa que é vencer, muitas vezes as pessoas fazem de tudo, ou conscientes, ou às vezes até iludidos por esses colegas que, infelizmente, no dia do médico, nós estamos falando aqui de colegas médicos com CRM, mas que agem de uma forma contrária à ciência e prejudicando o seu paciente, né? Ao invés de beneficiando, que é o nosso objetivo. A gente, quando faz o juramento de Hipócrates, a gente diz o conceito da não maleficência, né? De não fazer o mal, ainda mais consciente. Esses colegas não acham que faz bem e faz mal, não. Eles sabem que faz mal e ainda assim prescrevem. Como é que dorme? Bota a cabeça no travesseiro. Bem, eu queria, antes da gente passar para os nossos convidados fazerem as considerações finais e deixar as grandes mensagens, porque, claro que esse papo está tão bom que a vontade aqui a gente é de ficar aqui 2, 3 horas. Mas, respeitando aqui o tempo que a gente destinou para a nossa live, eu vou aqui chamar rapidamente aqui o sorteio, muito rápido, e a gente volta para poder ouvir das nossas convidadas assim, as considerações finais, porque hoje a gente viu falar de como começar, os cuidados que tem para começar, seja um esporte de alto rendimento, seja alguém sedentário. Ouvimos falar aqui da importância do esporte
na medicina, na saúde, na evolução de doenças. Ouvimos falar aqui do esporte do ponto de vista dos aspectos emocionais, né, e mentais, e agora, por fim, os cuidados da gente não burlar, né, as vitórias, se dopando, porque, veja, imagina, que graça tem ter um troféu em casa, se ao invés de ter sido conquistado pelo seu esforço, foi porque você vamos dizer assim, encheu aí de medicamentos, né? Então, vamos aqui, a gente vai chamar aqui a Milena, que vai puxar a tela de sorteio, e o sorteio, ele vai ser da seguinte maneira, vão ser 8 contemplados, então ele vai sortear 8 dos inscritos, e os 3 primeiros nomes que saírem vão ganhar um voucher de R$300 para poder entrar no site da Holly e escolher um jaleco bem bacana, e com esse voucher de R$300 vai receber em casa o seu jaleco, tem lá todas as medidas e tudo mais, já com nome, então é bem legal. Quem não conhece, são jalecos de altíssimo padrão, antivirais, uma série de bem bacanas. E os outros 5 vão também receber um voucher, e aí vão de forma gratuita entrar no site da reserva e vão escolher lá a camiseta que acharem mais bacana e vão receber em casa também. São camisetas da parceria do Idomed com a reserva. Tá bom? Então, todo mundo já está aí. Vamos nessa? Vamos sortear aí os 8 sortudos aí que ficaram aqui na nossa live, curtiram e ainda vão sair com um brinde do Idomed. Vamos lá. Vamos lá, Milena, manda brasa. Então, eu vou ler aqui os nomes, tá? Luana Calou, Jordana de Araújo, a Luana é de Juazeiro do Norte, a Jordana também é da FMJ, então o Ceará dominando aqui, e a Lisandra Fedel é do Vista Carioca no Rio de Janeiro, no centro do Rio. Vocês 3 têm um voucher de R$300 da Holy Coast. E agora nós vamos ler aqui, a Jordana, correto? Não, acho que eu pulei. Então, Luana, Jordana e Lisandra são as 3 primeiras. Agora, Paula Siciliano Maia, do Vista Carioca. Jádia, de Iguatu, a nossa unidade caçula, hein? Nossa unidade mais nova. Jádia Matos, de Iguatu. Jackson, da Unifacid em Teresina, que deve estar bem fresquinho aí, né? Porque eu estou aqui hoje num evento em Brasília, está quente, imagina aí em Teresina, deve estar bem fresco. Milena Fernandes, Jaraguá do Sul, aí esfriou um pouquinho. Thaís Foti, né? Foxy, Jaraguá do Sul também. Então, essas 5 que estão na tela, Vista, Iguatu, Facid, duas de Jaraguá, vão receber por e-mail um voucher para escolher uma estampa bem legal da parceria do Idomed com a reserva, vão receber em casa. Então, parabéns a vocês aí, parabéns pelo Dia do Médico, vocês que são futuros médicos e médicas, e parabéns por ter sido selecionados aqui no sorteio do Dia do Médico. Então, eu vou passar para a gente estar dentro da nossa 1 hora de papo, 1 hora de live, eu vou passar aqui, então, para nossas convidadas a palavra, para que elas, então, digam um pouco essas mensagens finais aqui do que foi esse nosso papo sobre físico, emoção e busca do equilíbrio, constante pelo equilíbrio, e deixar aqui a sua fala final, e na sequência eu e o professor Prince faremos as nossas. Então, passa a palavra para Fernanda Keller, nossa super campeã, vai falar um pouquinho para a gente aí. Bom, foi um enorme prazer estar aqui aprendendo com vocês e poder falar um pouquinho do meu ponto de vista do esporte. E eu gostaria de dizer que o nosso bem mais valioso é a nossa saúde, que não vale a pena a gente colocar a nossa saúde em risco por nada. A gente não tem noção, assim, como é bom ter saúde, sabe? No momento que a gente perde, que a gente começa a dar valor. Então, não espere perder a saúde para dar valor à saúde. E os médicos responsáveis são aqueles que alertam a pessoa para cuidar da saúde. Então, que essa mensagem, né, depois do que foi falado sobre a prática ilegal de substâncias que fazem mal à saúde por uma questão de estética ou de vaidade, para a gente pensar sempre
que o nosso bem maior é a nossa saúde física, orgânica, mental, espiritual. Então, assim, viva os médicos e viva a saúde. Obrigado, Fernanda. Maravilhosa a tua mensagem, teu exemplo, e eu espero que todos aqui certamente tenham se inspirado para fazer o esporte, fazer de forma correta, pensando em primeiro lugar na própria saúde. Professora Diana, para suas considerações aí finais. Bom, obrigada, agradecido novamente pela oportunidade de estar aqui. Seguindo a linha da Fernanda, de cuidar da saúde, não esquecer que cuidar da saúde também significa praticar exercício e esporte. Porque o médico, de modo geral, ele envolvido na sua carreira, no seu estudo, na sua profissão, é muita coisa, é muito trabalho, é muita demanda, ele acaba deixando bastante de lado a própria saúde dele. A gente está se dedicando para cuidar dos outros, sempre, o tempo todo, né? Plantão para cá, para lá, é prova, é residência, etc. E a gente acaba ficando com muito para cuidar da nossa saúde. Só que a gente precisa parar para pensar, organizar a nossa vida, ver o que eu posso abrir mão, o que eu não posso abrir mão, para inserir pequenas mudanças na rotina, que é a prática do exercício físico. Pode não ser um esporte específico, mas fazer exercício, se movimentar. Eu acho que esse é o alerta, e a gente, como médico que busca prevenir doenças e que é promoção de saúde, a gente, antes de mais nada, precisa cuidar e ser um exemplo de saúde. A gente precisa cuidar da gente. Como é que a gente não vai cuidar dos outros se a gente não estiver bem? E aí, você falou muito bem daquele momento que você está se dedicando para você. Eu lido assim com o exercício. É o meu momento sagrado, não tem nada que tire aquele meu horário de fazer exercício. É óbvio que você vai ter alguns compromissos maiores ou não, mas eu dou um jeito de compensar em algum momento, nem que seja no fim de semana, aumentando a minha carga de exercícios no fim de semana, por aquele outro dia que de repente eu não consegui, porque eu tinha uma reunião, porque eu tinha um paciente até mais tarde, por aí vai. Então, eu acho que faz parte da educação como pessoa e profissional a disciplina. O esporte traz a disciplina, ao mesmo tempo demanda essa disciplina. E essa disciplina que a gente tem que ter para o esporte, a gente vai levar também para a nossa carreira, a nossa profissão, né? A disciplina é aquela coisa, mesmo que você está cansado, que você está esgotado, você está lá cumprindo o seu compromisso. No caso, o médico faz isso muito bem com o trabalho. Ele pode estar cansado, veio de plantão, não dormiu, emendou 3 plantões, ele está lá cumprindo o compromisso. Mas ele muitas vezes esquece daquele compromisso que ele tem com ele mesmo, que é o prática de exercício. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para os nossos futuros médicos, nossos colegas, esse tempinho para si mesmo, porque é um benefício que está fazendo para você. Eu acho que o tempo você vai colher o fruto de toda essa dedicação. Muito obrigada. Muito bom, professora Diana. Foi também maravilhoso te ouvir. Ver esses cuidados que a gente precisa ter, colocar o esporte como algo de benefício e de saúde. Então, nada diferente disso deveria fazer parte do esporte, porque ele é, na verdade, pura saúde, e isso claramente eu vejo aí, e acompanhei essa evolução da Diana aí na bike, e aí de corrida para bike, agora já está animadíssima para poder nadar e ir para o triatlo, né? Professor Rafael, então, suas considerações aí finais. Bom, foi um prazer estar aqui com vocês. É sempre bom a gente trocar experiências, né? Fernanda já me tocou aqui. Eu vou ter que dar uma parada aqui na minha rotina de trabalho e investir mais no esporte. Fernanda, você já trouxe o recado para mim aqui. Achei muito importante suas palavras. A gente fez refletir, né? Diana falou também sobre a questão aí, que é uma realidade nossa. A gente, como médico, realmente é muito difícil. A gente tem milhões de compromissos e eles acabam, muitas das vezes, em cima da gente, e a gente não para pensar no nosso corpo, né? A gente está sempre demandando aí e aguentando o tranco, né? Porque, conforme a Diana bem falou, a gente acaba sempre resolvendo questões médicas e da nossa rotina de trabalho no nosso cotidiano. E muitas das vezes a gente acaba não pensando na gente, né? Então, é super importante esse recado. Para mim, já ficou guardado aqui para a gente realmente fazer uma mudança no nosso estilo de vida, né? Porque para a gente poder
tratar as pessoas, a gente tem que ter saúde também, né? Isso tudo tem que estar funcionando em conjunto, né? E, assim, só terminando, não posso deixar de ressaltar o que a gente conversou aqui. Gente, não tem uma receita de bolo para a gente poder começar a fazer uma atividade física, né? Para cada um, as coisas não são iguais. Na verdade, a gente tem que fazer uma prevenção, né? Então, a gente tem que se resguardar para a gente não ter lesões relacionadas ao esporte. Então, muitas vezes, a gente fazendo essa ação preventiva inicial, a gente vai realmente poder evoluir dentro da trilha do esporte de uma maneira saudável, sem lesões e só tendo alegrias. Obrigado. Maravilha, pessoal. Foi um prazer enorme, foi uma conversa super importante. Quero avisar que essa nossa live vai ficar disponível no YouTube do IDOMED. A gente vai fazer uma grande divulgação agora pós-live, para que todos aqueles que não puderam assistir ao vivo possam assistir essa live. E a gente, inclusive, vai recomendar fortemente aos professores, alunos, porque foi uma live extremamente importante. Extremamente, porque ela é transformadora. A gente ouviu aqui e a gente sai com a vontade mesmo de mudar, né? A gente para um pouco e vê, olha para si e vê que a gente precisa fazer algo por nós mesmos, né? E assim como o Rafael falou, que ficou tocado e deu uma vontade legítima de parar e investir na própria saúde, isso aconteceu também comigo, tenho certeza que aconteceu com muita gente aí que ouviu e está com uma sensação de que tem que começar. Porque eu já vi algumas vezes no consultório, alguns pacientes que iniciam uma prática, ou porque já tem alguma condição neurológica, ou porque querem começar, pergunto se é tarde para começar, né? Se é tarde. Não, nunca é tarde, né? Cada um começa no seu tempo. O que não dá é não começar. Então, eu quero dizer a vocês que a gente, assim, como a Diana no contra-relógio, vamos terminar a live pontualmente aqui no momento que começamos às 8h11, estamos terminando às 18h11, estamos terminando às 19h11, para poder já estimular a disciplina em relação ao horário, que todos vocês possam, de fato, refletir sobre essas questões que foram faladas aqui e tirarem realmente um tempo para vocês e, como médicos que serão ou são, fazerem um esporte para que isso seja uma forma de vocês cuidarem da sua própria saúde. Um grande abraço, beijo a todos, feliz Dia dos Médicos e sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.